Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e eu peço desculpas de não estar utilizando um ambiente tecnicamente apropriado para esse tipo de gravação. Eu estou num ambiente aqui da minha casa e provavelmente sons estranhos externos poderão surgir de vez em quando. Mas o mais importante é o tema em si. E eu tenho certeza que vocês compreenderão isso e darão atenção a esse tema, esclarecendo que questões que vocês desejam fazer a respeito dele, façam. Encaminhem através de alguma das pessoas conhecidas que têm acesso a mim por e-mail ou quando oportunamente houver condições físicas de eu poder estar aí presente. Em maio de 1979, eu concluí um curso de pós-graduação que era sobre metodologia do ensino superior. Eu havia já terminado a graduação em engenharia química e tinha também terminado alguns cursos de especialização e estava me preparando para poder mudar de rumo profissional na minha vida. Então, isso aconteceu em final de setembro de 1979. Mas, antes de dar continuidade a esta mudança, eu extraí de um caderno de anotações que eu tinha, em que fazia observações coerentes que esse professor de metodologia me passava e pude resumir basicamente e que seria aplicado nesses instantes os seguintes pontos. Ele falava assim: durante uma aula ou apresentação de um tema, faça mais ou menos o seguinte: olhe sempre nos olhos de quem você fala. Isso parece criar uma empatia de vocês com aqueles que estão lhe ouvindo. Prepare o que for falar e tenha certeza de que o que você está falando, você tem pleno conhecimento e domínio do assunto. Isso dará confiança a quem lhes ouve. Lembre-se de que o papel de vocês é o de ensinar com clareza e objetividade. Aprender é papel de quem lhes ouve. Então não se preocupe com o aprendizado, somente com o ensino. Durante a apresentação da aula ou do tema, evite questões do tipo: vocês entenderam? Está claro? Deu para entender? Questões desse tipo demonstram ou que vocês estão vacilando no conhecimento do tema, ou que eles estão dispersos com o que vocês falaram. E isto acaba entrando por um ouvido e saindo por outro. E vocês parece que não cumpriram o seu papel. Não se preocupem com o entendimento sobre o que vocês falaram. Seja o mesmo para todos que lhes ouviram. Cada um dos que ouvem está na faixa de compreensão diferente, e a eles somente cabe o esforço da aprendizagem. Muitos de nós queremos, às vezes, que todos saiam nivelados com aquilo que a gente fala, e isto não acontece. Tanto é que as provas em ensino técnico e ensino comum curricular não são do mesmo valor. Por quê?
Tem vários motivos. Um deles é que o conhecimento não foi obtido da mesma forma. Retornando anteriormente, não cabe a quem fala ou a quem ensina se responsabilizar pelo aprendizado daqueles que ouvem. Então, em setembro, final de setembro de 1997, eu me mudei para uma cidade do Rio de Janeiro. Fui trabalhar, depois de uma série de entrevistas que normalmente as empresas fazem para técnicos, fui trabalhar numa empresa de fabricação de filmes para raio-x médico comum, mamografia, radiografia, coluna, ultrassom, etc. Hoje, esse tipo de fabricação já está bem reduzida porque o sistema de diagnóstico por imagem mudou bastante, principalmente no caso da tomografia e ressonância magnética. Mas eu fui trabalhar e era comum na empresa, pela sua política, visto que era uma empresa de capital misto, mais estrangeiro, japonês especificamente, do que nacional. Eles tinham o costume de permitir ou de fazer com que os novos contratados de nível técnico mais elevado passassem 1 ou 2 semanas em cada área da empresa a fim de aprender como ali se processava antes de ir para a sua área para a qual ele tinha sido contratado. Então, naquele período, eu tinha sido professor, instrutor de uma escola militar durante o dia e professor, instrutor de ensino de química em escola técnica de química à noite em algumas cidades próximas a Guaratinguetá. Então, à noite, nesse período, a partir de outubro até mais ou menos fevereiro de 1980, foi de 79 a 80, perdão, setembro de 79 a fevereiro de 80, mais ou menos, eu estava desfazendo ainda as caixas da mudança que tinham os meus pertences, apesar de já ter uma família constituída, mas eu tinha os meus recortes de jornais, as minhas revistas, os meus livros de teoria espírita, etc. Então, eu estava selecionando, né, aquele material para poder aproveitar ou não aquilo que fosse necessário ou indispensável para mim, pelo que o meu entendimento assim demonstrava. Quero notar aí que durante o ano de 1969 até 1979, setembro, eu integrei um grupo de palestrantes espíritas numa casa espírita na cidade de Guaratinguetá. E essas palestras eram praticamente sobre temas evangélicos, em qual a gente ficava ali na frente, fazia palestra sobre o tema segundo a grade proposta por uma equipe da diretoria, do qual alguma vez eu cheguei a fazer parte, e depois dessa palestra havia o passe e a água fluidificada. Em chegando nesta cidade do Rio, em Resende especificamente, ao desfazer essas caixas, eu vi um recorte de jornal, que alguns talvez chegaram a conhecer, chamado Correio Fraterno do ABC, da cidade de São Bernardo do Campo. E essa página era a última página, estava como um recorte. Havia um artigo de um escritor famoso, José Herculano Pires. Ele integrava, junto com outros como Celso Martins,
com Nazareno Tourinho, com Wilson Garcia e tantos outros, um grupo de espíritas que dava muita atenção à fidelidade doutrinária proposta por Kardec, e que muitos poderão checar aí, se possível, no livro Religião dos Espíritos, escrito por Francisco Cândido Xavier, sobre inspiração intuitiva, com o Espírito Emmanuel, uma página chamada Doutrina Espírita. Eu estou sem o livro aqui agora, mas isso eu não me esqueço. Eu tenho esse livro, mas isso eu não me esqueço. Toda religião é séria, é válida, etc. Mas se abraçaste a doutrina espírita, não lhes negue fidelidade. Isto é Emmanuel citando. Então eu peguei aquele artigo, o artigo dizia assim: Espiritismo igrejeiro, José Herculano Pires. E logo abaixo, num cantinho à direita, tinha uma frase que dizia assim: o Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Leon Denis. Nota que Leon Denis deve ter escrito isso aí em 1870, mais ou menos. O Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. O que nós fizermos do Espiritismo, assim o será. E Herculano Pires começa a discorrer. Eu acho que eu devo ter lido naquela noite, aquela página, umas 5 ou 6 vezes, para tentar absorver aquela informação e ver se aquilo para mim estava fazendo algum tipo de efeito. E eu observei que estava. Que eu tinha durante muitos anos, cerca de 9, 10 anos, participado de um grupo em que praticava o espiritismo igrejeiro. Palestra, passe e água fluídica. Tal como uma missa dizia dele. O espiritismo está caminhando por estradas em que está perdendo a sua autenticidade, dizia Herculano. Está se transformando em missa as suas reuniões. Estão deixando o espiritismo de lado através do estudo do Livro dos Espíritos e pegando obras que possam trazer conhecimento, mas não são o fundamento da doutrina espírita. Isso era, em suma, basicamente, o que continha aquele artigo. Eu não tenho mais. Eu cheguei a datilografar, porque na época não tinha o computador, e eu ainda tenho procurado esse artigo, porque hoje em dia é fácil armazenar numa mídia, um pendrive, um HD, etc. Mas naquela época não era fácil assim. Mas o que eu pude observar e me envergonhar foram as minhas atitudes anteriores, em que eu praticava o espiritismo igrejeiro. E às vezes, muitas daquelas pessoas que iam ali assistir a palestra, iam por conta do passe da água, porque às vezes até cochilavam. Não é que de vez em quando eu te dava uma chamada para ver se acordava, mas não era também a minha função. Nós é que estávamos errados em fazer aquilo. Não estávamos tendo fidelidade para com a doutrina, como diz Emmanuel naquela página em Religião dos Espíritos. Isso me marcou bastante. Eu decidi, eu não sei que mês que foi esse de 1980, que eu ia mudar de rumo. Se resolvi abraçar a doutrina espírita, eu iria tentar não lhe negar fidelidade, pelo menos a partir daquele instante, e me esforçar para isto. E eu tenho um livro em que tem várias obras de Kardec num único volume. Peguei o Livro dos Espíritos e comecei
naquelas noites em que eu estava ainda desocupado, só estava estagiando, vamos dizer, durante o dia na empresa e à noite eu estava um pouco desocupado, comecei a me reestudar o Livro dos Espíritos. Ou estudar, porque eu acho que eu não tinha estudado efetivamente. E vi na primeira página, escrito assim, Doutrina Espiritualista. Vocês podem conferir aí, lá em cima, no canto, Doutrina Espiritualista. Logo abaixo vem o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita. E cita mais ou menos sobre o que ele vai discorrer. Quando, épocas depois, conhecendo alguns funcionários do setor onde eu comecei a trabalhar nesta empresa, uma auxiliar de laboratório, naquela conversa, perguntando para saber alguma coisa, como é que era, como não era, etc., para poder criar um ambiente de relações boas com os funcionários. Ela me falou que era espírita, que era daquela cidade e que frequentava um centro. Eu não disse que era espírita, mas perguntei qual era o centro e eu comecei a frequentar. E como notícia ruim corre rápido, eles ficaram sabendo que eu tinha sido expositor espírita de onde eu tinha vindo. E me chamaram para integrar esse grupo de expositores. Disse que ia pensar, mas que não iria fazer palestra espírita do jeito que estava o programa sobre tema evangélico. Que eu iria preparar os temas, estudá-los bem, mas sobre o Livro dos Espíritos. Ia propor temas, ia propor discussões sobre esses temas, ia propor depois um pequeno debate sobre isso aí. Depois eles poderiam aplicar os passos e a água fluídica que eles quisessem, mas só aceitaria com essa condição. No que foi aceita essa minha proposta. E como eu já estava, como eu disse, reestudando ou estudando o Livro dos Espíritos, eu comecei com a parte que depois eu vim a saber que eu acho que nem 1% dos espíritas chegaram a ler, que é a introdução. Mas não é introdução ao Livro dos Espíritos. Leiam bem aí. Chama-se Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Em vários pequenos parágrafos, Kardec nos explica o que é a doutrina espírita, resumidamente, como se deve estudá-la, ou seja, nos introduzindo a esse estudo, para que a gente não entre nesse estudo sem saber onde é que está. Né? Eu tinha aprendido já na minha vida que quando a gente entra em algum local, por exemplo, vamos num local qualquer, precisamos saber onde é que são as saídas de emergência, onde é que é isso, onde é aquilo, onde é que é aquilo. Ficar observando, não por curiosidade, mas por aprendizado. E esse tema nos ensina, Kardec nos ensina como nos portarmos para fazermos esse estudo. Posteriormente, como eu disse, vinha saber que nem 1% dos frequentadores que se diziam espíritas, ou simpatizantes, ou adeptos, sabiam ou tinham lido sobre esse tema. Cada vez mais eu me entristecia comigo mesmo, por ter integrado uma equipe e não ter sido responsável para transferir a essas pessoas que isso existia, pelo menos. Ficava na dependência deles estudarem ou não aquilo. Então eu passei várias noites, lia, relia, rabiscava o livro era da LAC e estava tudo sublinhado, marcado, etc., sobre cada assunto que Kardec falava nessa introdução ao estudo da doutrina espírita. E eu pude ver, por exemplo, que no item 6, Kardec discorre sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. Faz uma longa exposição, né? Para que a gente saiba que esse Deus, a criação, o princípio material e o princípio material é, em tese, quase que o mesmo que todas as religiões.
Mas como filosofia espiritualista, o Espiritismo nos traz de uma outra forma, sem o vínculo do dogmatismo. Então, ao reler, ao fazer anotações, eu fui juntando as peças e pude colocar para mim mesmo, porque comecei a entender que verdade é aquilo que a nossa mente aceita e o nosso coração também. Eu comecei a entender que o Livro dos Espíritos é a obra básica. A partir daquele instante, eu tinha decidido por mim mesmo que nunca mais iria aceitar que as outras obras de Kardec constituíssem um acervo de obras básicas. Apenas o Livro dos Espíritos. E para isso eu fui me destrinchar nessas outras obras básicas. Tirando o Livro dos Médiuns, que é um compêndio específico para médiuns e evocadores, o Evangelho, o seu nome é Segundo o Espiritismo. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nessa obra específica, na introdução, Kardec fala: podemos considerar essa obra também como um complemento, segundo o Espiritismo, com exceção de um capítulo que ainda precisa de confirmação. Esse capítulo, para que tenhamos o conhecimento, é o capítulo que trata da uranografia geral, que Kardec não considera como um complemento, porque ainda precisava confirmação. O céu e o inferno, o seu nome completo é o céu e o inferno e a justiça divina, segundo o Espiritismo. Tem editora que só põe um termo lá, céu e inferno. Aí a pessoa entende o livro, chama Céu e Inferno, mas esquece de colocar e a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, naquela época, eu ainda tinha um determinado pensamento que achava que estava sendo feito isso por razões comerciais. Vamos dizer que essas obras são básicas para as pessoas também comprarem. E que outras, vindo de Emmanuel, André Luiz, e seja lá quem for, são complementares para que a pessoa se complemente. Quando eu retornei para Guaratinguetá, em 92, havia cerca de 3.000 obras espíritas. Hoje chega a 6.000. Que doutrina é essa espiritualista que precisa de 6.000 livros para ter o seu conjunto formado? Para mim, hoje, garanto a vocês, com sinceridade, somente o Livro dos Espíritos é a doutrina dos Espíritos. Nela contém todas as informações, principalmente para nos responder a 4 questões fundamentais, que todos nós deveremos ou devíamos buscar o seu entendimento primeiro, para depois as suas respostas. De onde viemos? Quem somos nós? Por que estamos na Terra? Para onde vamos? Essas 4 questões e suas respectivas respostas é o conjunto do conhecimento que os espíritos que ditaram a Kardec o Livro dos Espíritos esperam que nós atinjamos. No número 8 dessa introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, ao estudo da doutrina espírita, Kardec nos propõe assim: quando se você se dignar a estudar essa doutrina espírita, lembra que você está entrando numa série de conhecimentos novos. Então faça com perseverança, com atenção e com continuidade. Se não tivermos dispostos a isso, nós não iremos buscar o conhecimento que a doutrina espírita nos trará. É isto. Se desejarmos a doutrina espírita, não lhe neguemos fidelidade, respondendo ou atendendo ao que Emmanuel nos convida. Tanto é que o próprio Emmanuel disse para o Chico: o dia que eu lhe disser algo que não esteja dentro do Livro dos Espíritos, você me deixe
e siga o Livro dos Espíritos. Ao dar continuidade dentro desse estudo que eu estava a fazer, isso já estava se transcorrendo lá no mês de março, abril, e eu já tinha, às noites, me ocupado também, 3 delas, com aulas em colégio técnico, porque eu tinha formação para dar aula nesses colégios, colégio técnico de química. Eu fazia estudo do Livro dos Espíritos, gastava cadernos, lápis, caneta, etc. E ia anotando conhecimento para mim. Eu não ia, apesar de inicialmente seguir o Livro dos Espíritos na sua cronologia da questão 1 até 1000 e tanto, eu buscava por tema. Onde é que eu vou encontrar sobre Deus? Aí busquei a questão 1, a questão 100, a questão 963, outras questões em que eu pude encontrar alguma coisa que me desse alguma informação sobre Deus. E quando eu chego na questão 100 e fala espírito de terceira ordem, tem a intuição de Deus, mas não o compreende. E vi que o Livro dos Espíritos, da forma como ele foi escrito e respondido, era um livro para espírito de terceira ordem. Por mais que eu me esforçasse, eu não ia ter o conhecimento de Deus. Mas eu não me importava muito com isso. Desde que a intuição sobre ele, a sua essência, estivesse presente, eu estava me dando por satisfeito. Ainda mais quando nesse estudo eu percebi uma questão que dizia assim: onde está escrito a lei de Deus? Questão 621. Na consciência. Então, eu pude, no meu conceito, entender que na minha consciência espiritual, no fundo, lá no cerne espiritual da minha individualidade, estava Deus. Deus está em cada um de nós. Só que envolto a esta consciência espiritual havia um manto de impurezas, de imperfeições, que só a evolução iria permitir que fossem quebradas. Aí nós iríamos entender essas leis de Deus conforme elas estavam disponíveis a nós. E comecei a entender também que as leis naturais, escritas lá no tema do livro 3º, eram a essência dessa lei que estava na nossa consciência. De certa forma, todos nós temos essa intuição. Sabemos que o que está escrito ali nas leis naturais são a essência divina que está em nós. E se muitos de nós não a compreendemos ainda, é porque nós estamos num grau de evolução incapaz de perceber essa natureza divina. Percebi que a criação não era igual à criação de Moisés em Gênesis, que levou 6 dias para construir todo o universo. Que depois a ciência veio demonstrar que cada dia daquele eram centenas de milhares de anos, ou até de milhões de anos, segundo a doutrina espírita. E que só no último instante é que apareceu o corpo do homem. É aí que começaram a reencarnar os espíritos. A evolução do princípio espiritual, descrita lá na questão 27 e avançando até 607, nos traz informações detalhadas de que esse princípio espiritual se evolui pouco a pouco, até um dia se transformar em espírito. E que Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. E aí começa a sua evolução. Esse princípio fundamental da progressão espiritual, da capacidade que Deus nos permitiu de reencarnarmos para evoluirmos, é um princípio mais que fundamental dessa doutrina espírita.
Porque através da reencarnação, ninguém reencarna para sofrer, ninguém reencarna para pagar erros do passado, ninguém reencarna para realizar coisas doloridas. Reencarnamos para progredir. Se a dor, a provação, a expiação estiver no nosso caminho, são por necessidades do nosso progresso. E para reencarnarmos, Deus nos deu 3 situações das quais nós precisamos nela nos basear para podermos sair vitoriosos em cada fase da nossa existência. As ideias inatas, aquilo que conquistamos durante todas as nossas existências. As nossas predisposições instintivas, aquilo que nós trazemos ainda que precisa ser limpo, depurado, que precisa ser aperfeiçoado. E a intuição, aquela capacidade de nos ligarmos ao nosso eu, à nossa consciência, onde estão as leis divinas, aquilo que nós praticamente definimos como prioridade para essa nossa atual existência. Porque nós, como espíritos que somos, possuímos, tecnicamente, 3 âncoras. E delas nós não vamos libertar. Individualidade. Começamos a conquistar quando éramos o princípio inteligente, desenvolvendo gradativamente até nos tornarmos espírito. O livre-arbítrio, a capacidade de escolher aquilo que vamos fazer, as nossas provas, escolher se vamos seguir ou não aquilo que definimos como prioridade para nós. Inicialmente, nas primeiras encarnações, o livre-arbítrio é frágil, digamos assim, imaturo, que só vai sendo firmado com o passar de nossas existências. A nossa capacidade de escolha vai se ampliando à medida que a nossa evolução vai se confirmando. E a terceira âncora, senso moral. Para saber o que devemos ou não fazer. Quando primitivos, nas primeiras reencarnações, o senso moral é plenamente imaturo. Nada sabemos. A ignorância faz parte de nossa existência, mas com o passar das reencarnações, esse senso moral vai se aperfeiçoando. Então nós iremos fazer, quando atingirmos escalas maiores de nossa evolução, nós vamos fazer o bem pelo bem. É desta forma que a reencarnação passa a ser uma necessidade como caminho necessário ao nosso progresso. Então, a escolha de provas. Um dos elos dessa progressão espiritual é uma das bases para que defina a cada um de nós a responsabilidade pelos nossos atos. Na questão 258, Kardec pergunta se quando vai reencarnar o espírito sabe o que vai lhe acontecer. Os espíritos respondem assim: sim, é porque ele próprio é que escolhe o curso de suas existências. Olha o português, ele próprio escolhe. Não é ninguém que escolhe por ele. Não tem nenhum espírito ali escolhendo. Você vai nascer assim. Você vai nascer assim porque você fez isso. Você vai nascer assado porque você fez aquilo. Não, ele próprio que escolhe. Em todas essas questões da escolha de provas. E mais alguma, lá no ensaio teórico sobre a liberdade humana, Kardec nos põe que a escolha de provas é uma prerrogativa do espírito. Só tem uma condição, que não é regra, mas é exceção, em que o espírito não escolhe a sua existência.
é quando ele chega a um tal grau de imperfeição face às suas decisões mal feitas, que o mal se enraiza nele de tal forma que a lei divina não chega. Você precisa nascer, mas se escolher, você vai prejudicar a sua família e a coletividade onde você vai nascer. Então, nesse caso, nós vamos lhe impor uma existência. Isso é a lei, supondo assim que sejam essas as palavras. A lei impõe ao indivíduo existências que lhe servem de expiação. Por quê? Porque ele chegou num tal grau de dureza, de maldade, em que seria prejudicial à sua escolha. Mas quando isso acontece, o livre-arbítrio não existe para ele. Porque não foi ele que escolheu. Livre-arbítrio é a capacidade do espírito que escolheu. Se está ali imposto, ele não escolheu. E se ele não escolheu, a existência para ele servirá como um castigo, como uma expiação. Então ele nasce em condições de não decidir nada. Alguém vai decidir por ele. Alguém que o escolheu como prova para si, aceita receber aquele espírito naquelas condições. Esse é o processo da evolução. Mais à frente, Kardec nos trata sobre as leis divinas, que o conjunto das questões das leis naturais se resume na 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, tudo que está ali no livro terceiro, todas aquelas leis, conservação, destruição, justiça e amor, trabalho, sociedade, etc., aquilo ali está, em resumo, ligado, preso à nossa consciência espiritual. Nós sabemos aquilo tudo. Mas por que ela não se mostra a nós? É porque nós estamos num grau evolutivo baixo ainda. Nós não temos a compreensão de Deus. Por isso que a lei não se mostra. Os nossos interesses são mais materiais. Veja a classificação do espírito terceira ordem. A matéria domina o espírito. Então, aquilo que está em nós, lá no espírito, querendo sair para nos mostrar que esta é a oportunidade para crescermos, a matéria parece impedir. Não precisamos crescer ainda material muito para podermos gradativamente, com as nossas quedas e o nosso levantar, nós irmos aprendendo a cada vinda, a cada retorno, conceito dessas leis. Aí nós vamos aprender a conhecer Deus, que está lá dentro, mas só vai se mostrar quando o nosso avanço intelectual e moral assim o permitir. E como último princípio está o esperanças e consolações, descrito no livro 4. Ali tem uma parte que é importante e que difere o Espiritismo das outras filosofias espiritualistas, vamos chamar assim, das outras religiões tradicionais. O que eu fizer de errado, eu vou ter que pagar? Pura e simplesmente assim. O que eu fizer de errado, eu vou ter que pagar? A pergunta está incompleta. Se ela for feita somente assim, eu direi não. Para que nós resgatemos ou limpemos o nosso espírito das imperfeições que fizermos numa dada existência, é necessário, primeiro, que nós tenhamos a compreensão daquilo que fizemos em desacordo com a lei divina.
Se não houver essa compreensão, nós não criamos a oportunidade para poder limpar essa sujeira espiritual que encalacrou em nós. Então, precisamos ter essa compreensão. Segundo, precisamos ter a certeza de que necessitamos limpar esta sujeira. Compreender e depois limpar. Se nós não quisermos limpar, ninguém vai nos obrigar, nem Deus. Então é necessário que compreendamos e que queiramos. Aí é que abre a porta da oportunidade do reencarne. Você compreendeu o seu erro e você quer limpar. Isso nós dizemos para nós mesmos. É assim? Então a oportunidade do renascimento vai surgir. Quem quiser complementar isso aí, leia um trecho de um livro do Leon Denis chamado Depois da Morte, que é semelhante ao que nos diz Kardec, chamado O Julgamento, ou em algumas da editora Edicel, ou O Juízo Final. Tem esses dois títulos. É pequeno, que mostra que o espírito escolhe a faixa onde ele quer ir. Então, para que nós venhamos a desenvolver, a crescer, a progredir, depois de erros, falhas, faltas, desacertos, é necessário que nós tenhamos a certeza de que erramos e queiramos limpar essa sujeira. Só assim é que vem a oportunidade para o renascimento. É esta que é a esperança. Esta que é a consolação. Não é o inferno eterno. Não é o céu de maravilhas. Não, é aquilo que é resultado daquilo que fizemos em nossas existências. Por isso que depende de nós. Esse caminhar, nós caminharemos na velocidade que quisermos. Podemos ter certeza que ninguém em nível espiritual está a nos impingir determinado caminho. É natural que os nossos espíritos protetores, continuamente pela intuição que existe dentro de nós, nos dá uma orientação. Não é que façam assim, façam assado. Não. Olhe, cuidado. Olha o caminho. Por isso que, em tese, eles dizem, se você levar um tombo, nós não vamos lhe levantar. Quem tem que levantar é você. Porque é você que levou o tombo. Se eu lhe levantar, eu estou tirando o mérito do seu progresso. E se nós formos na última parte, que eu acho que o mesmo 1% nunca deve ter lido, ou em que fala de conclusão, ele nos diz uma parte, pequena parte, é muito maior, mas eu vou comentar somente uma parte. 3 situações podem nos levar, com o estudo, como diz o item 8 da introdução ao estudo da doutrina espírita, estudo continuado, sério, etc. Se nós assim fizermos, e fizermos o esforço para eliminar e vencer as má tendências que existem em nós, nós seremos levados a 3 condições. A primeira delas, nós não vamos ter o temor da morte. É fato pensar assim. As pessoas têm medo da morte. Por quê? É porque não sabe o que vem. O espírita que estudou, que compreendeu, que entendeu efetivamente que esta existência que estamos tendo aqui é efêmera, é passageira, a real está na nossa condição de espírito.
Não é que nós vamos buscar a morte pelo buscar. É que se ela acontecer, ela vai ser aceita naturalmente, porque fizemos o necessário para o nosso progresso. O segundo ponto, indulgência para com as imperfeições alheias. Quantos de nós teimamos, renitentes, reincidentes, recorrentes em relação ao nosso próximo, quanto às suas imperfeições? Olha como eles são. Só sabe fazer isso, só sabe falar mal da vida dos outros, só sabe fazer aquilo. O que nos pedem, o que a doutrina vai nos trazer é indulgência para isso. É compreender. Não é falar assim, ele fez, eu vou deixar. Não, é não dar atenção. Ser indulgente é compreender que aquele ali é um espírito que está se esforçando para sair daquela situação. E nós ainda vamos e empurramos mais ainda para o fundo do buraco. A terceira parte, o terceiro item, perdão das ofensas. O Espiritismo vai nos ensinar que quando alguém, vou falar no linguajar comum, quando alguém nos faz mal, na realidade ele não está nos fazendo mal, está fazendo mal a si próprio. Por isso que o perdão, por isso que aquele que atirou em Gandhi deixa, ele fez mal a ele mesmo. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Frase atribuída a Cristo. Então, esse perdão não é falar, eu vou te perdoar dessa vez, mas não faça mais. Isso não é perdão. Perdoar é uma palavra que significa doar perpetuamente. É esquecer, é ter, digamos assim, orar por ele. Orai pelos vossos inimigos, pelos que vos caluniam. Por quê? Porque eles vão entender gradativamente, vão ter forças recebendo de nós que nós não estamos fazendo nada para poder lhes afundar cada vez mais. Nós estamos com as nossas vibrações, com os nossos esforços, dando a eles oportunidade pela nossa vibração, para que eles não venham mais a cometer isso. Então, essas 6 partes do Livro dos Espíritos, que tratam de questões, resolve todos os problemas da humanidade, nos responde aquelas 4 questões que eu citei do início. Está sendo relegado nas casas espíritas. Está sendo deixado de lado. Como obra fundamental. Conhecimento que o simpatizante, o adepto ou o espírita esclarecido precisa ter é sobre isto. É sobre esta obra. As outras, Gênese, Evangelho, Céu e Inferno, são complementares. O Espiritismo já existia. Não em 1957, quando foi editada a primeira edição incompleta, com 500 e poucas questões, mas em 1860, quando saiu a segunda, e a nossa edição hoje aqui é copiada, é trasladada dessa segunda edição. Ela nos vem trazer o conjunto de informações que vai nos dar o conhecimento, para nos mostrar que temos condições de sair dessa faixa onde nós estamos. Quer ver bem? Porque ele é designado a nós, espírito de segunda ordem, existem várias questões, mas tem uma essencialmente em que Kardec nos traz essa lembrança. Não para nos deprimir, mas para nos mostrar, compete a você sair dela. Veja lá mais ou menos, quase ao final da 257. Eu não sei, eu sei mais ou menos que diz assim: não tenho ódio.
Para quem que ele está dizendo que não tem ódio? É para espírito de primeira ordem? De segunda ordem? Não tem inveja. Não deem às coisas materiais mais valor do que elas merecem. Então, uma série de informações que ele está dizendo para nós, espíritos ainda imperfeitos. Façamos isso. Esforcemos para dominar em nós isto que está de ruim em nosso espírito, pois assim iremos conquistar degraus cada vez mais elevados de nossa caminhada. É assim que isso que o Espiritismo nos espera de nós. Se abraçarmos a doutrina espírita, não lhes neguemos fidelidade. A fidelidade que o Espiritismo espera de nós é a compreensão do seu conteúdo, para que ele penetre em nós, entre, nos modifique, ou nós nos modifiquemos. Precisamos entender que o Espiritismo não vai mudar a nossa vida. O Espiritismo apenas vai nos mostrar quais os caminhos devemos percorrer. Que Deus abençoe a cada um de nós e que sua paz fique conosco. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Eu espero que nesses pequenos instantes eu possa aproveitar para complementar aquela primeira parte sobre o estudo da doutrina espírita, citando experiências pessoais, as quais eu fui encarando, principalmente após aquela data que eu citei, final de 79, começo de 1980, em que pude participar de um grupo de palestrantes, mas que eu tinha posto como premissa que só iria falar sobre o Livro dos Espíritos. Não queria impor nada, só queria falar sobre o Livro dos Espíritos. E eles aceitaram. Com isso, me deu uma obrigação muito grande de ir a fundo, estudar continuamente, principalmente durante 2 ou 3 noites, quando não era a minha vez, naquele mês, de estudar o Livro dos Espíritos para saber, né, o conteúdo dele. Se eu entendia, se estava claro, onde mais eu poderia buscar, o que eu poderia entender, que mensagem é aquela que os espíritos, Kardec e os espíritos queriam nos trazer com aquela magnífica obra. E assim o tempo foi passando, eu fui estudando cada vez mais. Muitas das questões eu devo ter lido e estudado dezenas de vezes, e cada vez que assim eu fazia, eu percebia que eu entendia mais, que ficava mais claro, que eu podia compreender o objetivo que Kardec queria chegar e também o sentido das respostas, principalmente quando eu buscava o fundo que elas continham, não simplesmente a forma. No começo não, foi difícil. Apegava-me um pouco à forma e queria que fosse daquele jeito. Até achar que Deus não castigava, não premiava, levou um certo tempo. Mas, com persistência e com o amparo dos amigos espirituais, eu fui gradativamente conhecendo esta doutrina. Não digo que conheço, não digo que a conheço plenamente hoje. Por isso que continuo estudando com o mesmo afinco que fazia anteriormente. Em 1988,
por decisão do nosso governo, o BNDES teve que sair desta empresa e não queria que o sócio majoritário fosse aquele que era antes. Nós sentimos muito, principalmente nós, não só os engenheiros que trabalhavam ali, mas todos os funcionários sentiam muito a saída da Cônica do conjunto da empresa. Entrou um grupo de empresários que mexia com açúcar e álcool lá no norte fluminense, e como eles não entendiam dessa tecnologia em que só 5 países a usavam, eles acabaram vendendo a empresa para a Kodak. E a Kodak fechou alguns departamentos, e apesar de eu fazer parte de um departamento que poderia encontrar substitutos, a Kodak me convidou para mudar para São José dos Campos. E assim eu fui. Uma empresa em que tinha 520 funcionários, passei para uma que tinha 5.800, mais ou menos. Então fui para a Kodak, fui para uma área da produção de uma câmera fotográfica 135, que usava aquele filme Kodacolor, que muitos talvez conhecessem. E resolvi não frequentar nenhum centro espírita de São José dos Campos, pelas informações, porque ali havia uma corrente muito forte da aliança e não me fazia sentido, pelo começo de fidelidade que eu me estava pondo em frente a Kardec, frequentar a aliança. Mas foi bom que eu tirei, essas noites, quando não trabalhava, porque normalmente eu chegava bem tarde em casa, para a continuidade de meu estudo na doutrina espírita. Então eu conheci, dentro de diversas áreas ali, alguns espíritas que também chefiavam alguns departamentos, que também não frequentavam os centros espíritas dali. E nós conversávamos, e um deles fazia parte ou frequentava periodicamente, a cada 3 meses ou 6 meses, simpósios, congressos, encontros, seja em São Paulo, seja em Santos, seja em Campinas. E eu comecei a frequentar com eles. E conhecendo o Espiritismo, principalmente, que era divulgado por esses grupos que coordenavam esses encontros. Havia uma convicção muito firme em Kardec. Herculano Pires já tinha morrido há alguns anos, mas eu aprendi a conhecer principalmente o Jorge Resini, e outros, eu vou me lembrar o nome. Krishnamurti, deixa eu colocar que eu anotei aqui. Krishnamurti de Carvalho, Wilson Garcia. Krishnamurti de Carvalho escreveu um livro, inclusive acho que alguém aí tem, a Mazarello tem, chamado Laço e o Culto, em que mostra ele, não é um livro espírita, mas com base plena em Kardec, ele mostra por que o espiritismo não é uma religião. Tive também a oportunidade de ter em minhas mãos, tenho comigo, um livro chamado O Verbo e a Carne, de Júlio de Abreu Filho e Herculano Pires. O espiritismo, esse grande desconhecido do Herculano Pires, uma janela para Kardec, e Kardec é a razão, do Celso, o de Wilson Garcia. Então eu pude, nesse conhecimento, ir firmando com muita solidez esse conceito que Emmanuel, que eu citei na oportunidade anterior, que Emmanuel cita em Doutrina Espírita, na primeira frase.
livro Religião dos Espíritos. Se abraçaste a doutrina espírita, não lhes negue fidelidade. E fidelidade à doutrina espírita, eu sentia que aquele grupo mantinha muito bem, não permitia de forma alguma que os conceitos de Kardec fossem deturpados, principalmente na época por algumas correntes da FEB, infelizmente. Com o livro Os Quatro Evangelhos, Eros Doutrinários, o Cristo de Deus, o Cristianismo do Cristo e seus Vigários, enfim, algumas obras que tentavam colocar a obra de Rosteng dentro do Espiritismo. Houve uma certa feita, me contaram que eu não pude presenciar, que Herculano Pires viu uma segunda edição de uma obra impressa pela FEB, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e viu ali um escrito, e se apavorou, e foi até Uberaba. Fui lá perguntar: Chico, os originais desse livro estão com quem? Entreguei na FEB, existe um acordo para isso. Mas Chico, você escreveu isso? Ali dizia: e Cristo escolheu para apóstolos de Kardec Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion e Batista Rosteng. Você escreveu isso, Chico? Não escrevi. Não escrevi isso. Emmanuel se manifesta através do Chico e comenta: não, isso não foi escrito. Havia uma coleção que a FEB divulgava como coleção Caminho, Verdade e Vida, ainda divulgada pela FEB, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, mais ou menos nessa ordem. E havia outras 4 obras que já estavam praticamente com seus rascunhos elaborados, prontos para ser entregue. E Emmanuel falou: a partir de agora nós não vamos passar para a FEB, vamos entregar para outra. União Espírita Cristã, Grupo Espírita Emmanuel, etc. Bênção de Paz, Livro da Esperança, Palavra de Vida Eterna e Harmonização. Vocês vão ver esse livro que é o mesmo teor, uma mensagem do Novo Testamento e uma explicação moral do Emmanuel acerca do tema em questão. E assim foi, né? Desenvolvendo. Retornei para Guaratinguetá em 1992, voltei ao mesmo centro em que eu era um palestrante de espiritismo e igrejeiro, conforme dizia aquele artigo anterior, e vi como é que estava. E me chamaram para integrar. Eu falei: não, desse grupo eu não quero fazer parte. Eu posso ajudar em outra coisa. E me perguntaram se eu queria falar sobre mediunidade. Eu falei: eu tenho que estudar muito, né? Como vocês não têm um estudo regular do Livro dos Espíritos, né? Eu farei isso aí toda tarde. Já tinha saído da Kodak, já tinha montado uma empresa para mim, e eu tinha uma tarde livre para eu terminar os estudos durante toda a semana, e às sextas-feiras eu apresentava. Até que eu, olhando certa feita na outra esquina, eu vi que existia um centro espírita e com pouquíssimos frequentadores, não tinha nem nome. Eu falei: poxa, o que está havendo nesse centro? Por que não vem gente aqui? Sei lá. Falei: então vamos reabri-lo. Aí avisei lá que ia sair, que aqui era mais perto, era só atravessar a rua mesmo. E começamos a realizar um trabalho. Então eu peguei todo aquele estudo que eu tinha feito do Livro dos Espíritos e montei um programa, baseado nos princípios fundamentais. É claro que acrescentei, para efeito de complemento, algumas obras de Kardec, tais como o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, os Milagres e as Perdições segundo o Espiritismo. Assim, fui levando e estou levando até hoje. E esse estudo eu realizo às segundas-feiras, somente com um grupo
de aproximadamente umas 20 e poucas pessoas, mas que eu tenho explicado para quem resolve entrar. Você está entrando como um simpatizante. Se quiser continuar, não tem problema. Se achar que o assunto não lhe interessa. Mas aqui só vamos estudar Kardec e principalmente o Livro dos Espíritos. Se houver algum assunto que tenha alguma ligação com alguma outra de suas obras, nós iremos puxar para complementar simplesmente. Mas a base será a filosofia espiritualista proposta pelos espíritos a Allan Kardec, e que ele refletiu isso muito bem, de uma forma muito tranquila, dentro do Livro dos Espíritos. Só que nós não fazemos isso de forma cronológica. Nós pegamos por assunto, buscamos um assunto e vamos ver onde é que ele está contido. Em quais partes do Livro dos Espíritos ele está contido. E assim elaboramos esse programa e com muito gosto as pessoas têm frequentado. Poxa, são pessoas mais novas. Não traz aquele ranço como eu trouxe durante 10 anos seguidos de espiritismo igrejeiro, que foi uma dificuldade muito grande para tirar. Quando se condiciona determinadas coisas dentro de nós, para retirar é uma dificuldade. A gente fica preso, aquilo ali nos atrofia, mas com a convicção, né? E com a ajuda e o esforço que com certeza eu fiz. Muito mais para vencer em mim esta oposição, pelo aprendizado anterior negativo que eu tive. Hoje nós estamos voltando para principalmente essa questão de Emmanuel. Se abraçaste a doutrina espírita, não lhes negue fidelidade. Então, essa fidelidade que nós devemos ter sempre, ou nos esforçar para ter. Porque eu já vi correntes de ramatizistas, de andresistas, de emanuelistas, de Edgar Amonzista, através da aliança, de vários outros, digamos, que se diziam espíritas, né? Ou que se dizem espíritas, mas que trouxeram apenas o seu pensamento. De forma alguma sou contrário ao que André Luiz expõe nas suas obras, mas aquilo é um pensamento dele. Como dizia Herculano Pires, aquele era o pensamento de um espírito perturbado. Quando André Luiz ainda necessitava de sopa, necessitava de mula para se locomover, até chegar no final que ele viu que ele podia locomover-se pelo pensamento, foi um tempo enorme para ele, uma dificuldade, um processo de limpeza e de conscientização muito grande. É isso que Kardec nos propõe. O fundo está ali naquelas questões. Quando ele nos pede, por exemplo, na questão 257, não tenha ódio, não tenha rancor, não tenha inveja, não dê às coisas materiais importância maior do que elas merecem. Ele nos diz isso de uma forma geral, mas o fundo que está contido está nos chamando à mudança. Modifiquemos agora enquanto estamos aqui. Se estamos aqui é porque nós precisamos, e essa é uma experiência que necessitamos para o nosso aperfeiçoamento. Que Deus abençoe a todos nós, que sua paz nos envolva hoje e sempre.